Pessoal, muito boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui do UniBH. Eu sou a Rosimeire Martins, vice-presidente da Associação do Bairro Buritis. Estamos aqui apresentando, dando início a mais um Fórum Buritis da Política. Aqui com a nossa parceria do UniBH, agradeço também aos meninos da De Castro Corp. Muito obrigada pela presença e pela ajuda na informática. Agradeço a todos os presentes, todas as pessoas aqui no nosso auditório. Então, vamos lá, vamos partir para o quinto Fórum Buritis da Política, ok, gente? Vamos lá. A apresentação do fórum é bem bacana. Vou ler aqui para vocês um trecho. O projeto do Fórum Buritis na Política tem como objetivo criar um espaço por meio de diversos encontros para discutir com os candidatos que pretendem atuar em prol das pautas do bairro Buritis e região, juntamente com as esferas municipal, estadual e federal. Essa é uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar em seu mandato, caso seja eleito. A história nos mostra que no calor dos períodos de campanha eleitoral, desejamos saber a verdadeira realidade de quem são as pessoas que realmente têm a propensão a trabalhar com a comunidade, mesmo fora dos períodos eleitorais. Em suma, depois que a eleição passa, aqueles candidatos interessados em ajudar o nosso bairro somem. Aqueles que não se elegem diante da frustração e da derrota desaparecem. Os eleitos, pelo menos, têm gabinete onde podemos procurá-los, mas, mesmo assim, não se engajam para realmente contribuir com as soluções dos problemas da comunidade. Diante desse cenário, a ABB criou o Fórum Buritis na Política, justamente para trazer à tona a discussão entre os pretensos candidatos, suas motivações, suas propostas e qualificações, os credenciam como merecedores de apoio e visibilidade ao nosso bairro e região. Por meio dos nossos canais, através do Instagram e do Facebook da Associação do Bairro Buritis. Mas apenas mostrar interesse não é o suficiente. Será apenas o primeiro passo. A questão é que precisamos acompanhar essas pessoas, passado e presente, e saber realmente se candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que não permitem que pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer pré-candidato, mesmo ainda estando não estando filiado ao partido político. O prazo para filiação dos pretensos candidatos é de 6 meses antes da data da eleição. Então, o que a ABB espera no quinto Fórum Buritis na Política é conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater as pautas do bairro e região, principalmente durante o processo, certificar-se realmente se são pessoas que irão se engajar verdadeiramente nas nossas causas. Em contrapartida, a ABB dará visibilidade desde que efetivas as suas futuras candidaturas para que nós, moradores, possamos escolher aqueles que melhor nos representarão. Para dar continuidade ao nosso quinto Fórum Buritis da Política, chamo aqui à frente o nosso presidente, senhor Rômulo Belfort, presidente da Associação do Bairro Buritis. Por favor. Obrigado, Rosa.
moderando esse fórum. Privilégio para mim participar aqui com vocês. Vamos dar início aqui então. Ele é vereador pelo Partido Novo, morador do bairro Buritis. Completou 3 anos de mandato com notável dedicação ao Buritis. Eleito com 5.776 votos, é natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do ramo imobiliário, mestre em ciência da computação e professor do UniBH. Também presidiu a Associação do Bairro Buritis nos biênios 17-18 e 19-21. Suas bandeiras incluem mobilidade urbana, políticas para moradores de rua, revitalização dos pontos turísticos de BH, aprimoramento do plano diretor e desenvolvimento econômico. Ele é ouvidor da Câmara Municipal de BH e foi relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que escancarou os contratos milionários para a limpeza da lagoa. Também atuou na CPI da Caixa Preta da BH Trans e descobriu diversas irregularidades no contrato de sistema de transporte coletivo da cidade. E atualmente é presidente da CPI da Assistência Social sobre as pessoas em situação de rua. Receba com a salva de palmas, Braulio Lara. Mais um inscrito no nosso fórum. Ele é graduado em Gestão Pública pela UniBH, em Direito pela PUC Minas, acumulando mais de 10 anos de experiência no setor público, tanto no Executivo quanto no Legislativo, atuando em esferas municipal e estadual. É presidente de honra do Projeto Social Brasil Melhor e lidera iniciativas de capacitação comunitária, promovendo os valores do voluntariado e do terceiro setor. Também é defensor do direito das pessoas com deficiência, motivado pela relação pessoal com seu sobrinho autista, Fabrício, de 23 anos, classificado no nível 2 de suporte. Casado, pai de uma filha de 3 anos, atualmente desempenha o papel de chefe de gabinete do deputado, professor Wendel, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência. Receba uma salva de palmas, Diego Sanches. Mais um inscrito do Quinto Fórum Buritis da Política, católico, casado, pai de 2 filhas lindas, policial militar com a patente de 2º sargento. Ele atua de forma direta no policiamento preventivo da nossa região. Graduado em História pela PUC Minas e atualmente presidente da Associação do Bairro Palmeiras e Parque São José. Membro da Comissão de Transporte Público e membro da Comissão de Transporte e Trânsito Municipal pela Regional Oeste, busca melhorias do transporte e trânsito da nossa região. Ele acredita que, com a participação representativa, podemos lutar para a implementação de políticas públicas, que são clamores da sociedade. Recebam com a salva de palmas e a nossa. Nós tivemos 5 inscritos no Fórum Buritis da Política, o Claudinei Durim e o Irlan Melo, que, por conflito de agenda, justificaram sua ausência nesse fórum, tá? Ficam nossos agradecimentos e consideração e atenção que eles têm com a nossa associação. Vamos lá então dar início às perguntas, que é o que todo mundo de casa está esperando. Os pretensos candidatos vão ser chamados na sequência, tá? Por ordem alfabética, pré-definida pelo Conselho Fiscal da Associação do Bairro Buritis, e foram definidos 3 segmentos da sociedade para essas perguntas. Uma entidade ligada à educação, uma entidade ligada à sociedade civil organizada e uma entidade ligada ao setor empresarial e sindicatos. A 4ª pergunta vai ser feita entre os próprios pretensos candidatos. Quinto Fórum Buritis da Política, tema saúde. Vamos lá então para a pergunta do nosso anfitrião, UniBH. Quem vai responder primeiro? Braulio Lara. Pré-candidato, quais as suas propostas e planos para melhorar o sistema de saúde municipal e como planeja abordar as demandas específicas relacionadas à saúde mental, vacinação, prevenindo doenças em nossa comunidade? 2 minutos. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos meus colegas aqui, Mendonça, Diego Sanches. A gente fica muito satisfeito de participar
do Fórum Buritis na Política. Afinal de contas, eu acho que é um projeto exitoso, é um projeto que reúne a comunidade, que permite que as pessoas tenham contato, né, com assuntos muito importantes no nosso dia a dia e ter a oportunidade de debater, perceber os pontos de vista de cada um. E, então, essa é a quinta edição, né? Então a associação está de parabéns. Saiba que hoje, como vereador, faço questão de vir participar justamente para a gente mostrar a importância desse tipo de ação. Bem, a pergunta que foi colocada, né, para falar de sistema de saúde municipal, eu acho que é muito importante a comunidade entender o papel de um vereador, né? Quem é o principal diretor da política pública de um modo geral é o prefeito. Então, o vereador pode chegar cheio de boas intenções, percepções, mas na verdade o desenho da política pública ele não vai sair a partir de uma proposta apenas do vereador. Tanto é que um dos nossos maiores desafios aqui no nosso território, no Buritis, é de entender como que os equipamentos, os serviços, como que eles vão fluir para ter um atendimento realmente adequado a quem vive na região. A política macro, ela acaba ficando a cargo de fato, né, da liderança, Secretaria de Saúde, mas o que a gente é questionado pelo morador é se o posto de saúde tem um remédio aqui, se ele consegue acessar o posto de saúde daqui, se tem médico no posto de saúde aqui. E o trabalho do vereador, então, ele entra muito na linha de fiscalizar se realmente todo o processo, os procedimentos, se essa disponibilidade está ali pronta para que ele tenha um bom atendimento e assim avançar. Então, eu falo isso por hoje ser um vereador e já ter uma percepção de quem está vivenciando isso, mas, obviamente, todos os aspectos que chegam para a gente discutir, certamente a gente está ali para debater, votar e encaminhar o que for necessário. Obrigado pelas considerações, Braulio. Na sequência, Diego. Boa noite a todos. Primeiramente, também agradecer e parabenizar a associação por estar mais uma vez organizando o Fórum de Política. É um momento importante, não só aqui dos pretensos candidatos, dos vereadores, que propôs suas ideias e propostas, no caso aqui da temática saúde, mas também esse envolvimento da comunidade, das associações, como a da Asprame, da nossa juventude, através do Breno, participando, porque só juntos a gente vai construir políticas públicas eficientes. Belo Horizonte hoje escolheu a estratégia da educação de saúde da família. Então, eu acredito que, para além de cobrarmos, como fiscais, as melhorias de infraestrutura, de tecnologia, de capital humano da nossa rede pública, a gente deve ampliar o que está dando certo. A equipe de saúde de família deve ser ampliada para que, de fato, a nossa população, a nossa comunidade possa ter um acesso mais amplo e de uma cobertura maior do sistema SUS-PH, do nosso sistema de saúde como um todo. Quanto às prevenções de doença, eu acredito que a Prefeitura deve ter propostas de fazer parcerias com entidades e instituições que promovem a saúde preventiva. Um exemplo clássico aqui é da Asprame, que de forma muito genuína proporciona à nossa comunidade atividades interativas focado nessa saúde preventiva que certamente reduz o nível de doenças, hipertensão, enfim, concluindo, a saúde mental é crucial, devemos modernizar os CERSANs. A região Oeste precisa de uma nova sede do CERSAN, que está como proposta da Prefeitura, mas deve ser cobrado. E eu acredito também, defendo que além das equipes de saúde da família, a gente possa ter equipes de saúde especializada em saúde mental para compor essa equipe de saúde da família e assim a gente abranger de forma mais eficiente a nossa população. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações, Diego. Mendonça.
Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão nos ouvindo. Bom, quero dar os parabéns aqui à Associação do Bairro Buritis, debatendo aqui com o Brau Lado, já vereador, Diego Sanches, né, que está pretendendo o carro também. E um compromisso que eu fiz com a população é de não me furtar, né, desse tema tão importante para toda a comunidade, para toda a sociedade, mas a população tem que entender, né? Falar de saúde, nós temos que dar os parabéns ao SUS, que fez um grande trabalho na época aí da pandemia, né? Então, o SUS ele funciona através de parcerias do Estado e da União e vai refletir na nossa região aqui através do posto de saúde, onde que nós vamos estar ouvindo os clamores, né? E hoje eu, como presidente da associação de bairro, eu ouço muitas pessoas, como foi dito na mesa aqui, clamando que tem falta de médicos, que tem falta de equipes. Então, realmente o papel do prefeito, do executivo, está buscando essas demandas junto ao governo federal para que isso aconteça. Só que eu quero abrir uma adenda aqui. Eu nunca vi uma legislatura do Parlamento de Belo Horizonte tão opaco que, ao invés de tratar de políticas públicas, trata-se de políticas ideológicas. Isso vai fazendo com que um possível investimento que nós poderíamos ter aqui deixa de vir por causa do tratamento ideológico. Então, quando a gente fala de saúde pública, nós estamos falando aqui de recursos. E a primeira proposta aqui, que eu me comprometo, é ir atrás de recursos. Que saúde não se mantém se não for através de recursos financeiros. E aí o município tem que ter um convênio com o governo federal, com o Estado. E o vereador, ele tem grande papel em ir atrás desses recursos e, junto com o ente municipal, o executivo, criar propostas e não criar intrigas entre os parlamentos, que é o que a gente viu nessa última legislatura aí, para que soluções realmente sejam tomadas, né? Esse é o meu compromisso e vamos caminhando aí para as nossas propostas. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Você de casa está acessando a nossa live agora, nossa transmissão. Esse é o 5º Fórum Buritis da Política. Nós estamos debatendo hoje sobre o tema saúde. Nós já tivemos aqui a primeira rodada com as perguntas do UniBH e agora nós vamos passar para a pergunta que vem da Sociedade Civil Organizada, Associação do Bairro Buritis. Na sequência, quem começa respondendo, Diego Sanches. Diego, sistema de saúde universalizado é uma grande conquista da sociedade e isso não é novo, como você acabou de falar. Porém, muitas pessoas não têm acesso aos postos de saúde para consultas, exames periódicos, vacinação, tratamento odontológico, psicológico, entre outras especialidades. Como incluir pessoas em situação de rua nesse tipo de medida preventiva, sendo que nem o usuário final é atendido corretamente? 2 minutos. Primeiro, a gente tem que pensar na situação, nas demandas do morador em situação de rua, de forma que seja resolutiva e sem nenhum julgamento e sem nenhuma barreira. E também eu acredito que nós não temos que inventar a roda. Existe um equipamento que é a equipe de consultório especializado em moradores em situação de rua, que é a equipe de consultórios de rua. E, lamentavelmente, há uma equipe para atender a Regional do Barreiro e a Regional Oeste. Então, uma das propostas que a gente pode, como início desse atendimento, para a gente dar esse acesso ao sistema SUS, aos nossos irmãos que estão nessa situação de rua, é ampliar essas equipes de consultório de rua e ter, de fato, pelo menos uma equipe para atender a Regional Oeste de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado pelas suas considerações, Diego. Mendonça, atividade, fala. Nesse sentido aqui, já é sabido que a Prefeitura já atende as pessoas desse consultório móvel, né? É um veículo que vai até onde está o morador de rua. Porque não deve ser fácil, porque o morador de rua, ele não é fixo. Então, identificar essas pessoas e fazer um tratamento por saúde regular
tem uma certa dificuldade. Mas se a gente, através de mais investimento, identificar esse problema e a gente puder conversar com essa pessoa em situação de rua, identificar qual que é o problema que levou ele para a rua, talvez nós podemos tirar da rua, né? Quem está na rua não tem moradia, então nós temos que pensar, como legisladores, como tirar, por que essa pessoa está na rua? Eu sou policial militar, eu faço abordagens todas as noites a moradores de rua, mas não é só esse crivo de abordagem que nós precisamos de fazer abordagem, saber se a pessoa está na rua por problemas psiquiátricos, se a pessoa está na rua por problema de drogas, álcool, né? E fortalecer o CERSAM AD, CERSAM, que faz tratamento de água, de álcool e drogas, certo? E levar uma notícia aqui, que no bairro Palmeiras já está previsto, através da notícia que a Prefeitura de BH nos trouxe, e agora eu quero parabenizar a própria Prefeitura, da construção do CERSAM, aqui no bairro Estrela do Oriente, que é próximo ali do bairro Palmeiras. Então, para que esse CERSAM funcione, nós vamos precisar de investimentos. E para os investimentos, muitas vezes, nós vamos precisar do parlamento, né, em comum acordo ali, para tentar trazer mais investimento para que essas equipes de tratamento possam aumentar, né? Então, a proposta é essa aí. A saúde precisa de investimento e nós precisamos de aumentar a capacidade que as equipes têm, aumentar as equipes para que mais pessoas sejam atendidas. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Para Orlando. Bem, a questão das pessoas em situação de rua é um problema que a gente sabe que é um problema difícil, é um problema que, inclusive hoje, nós finalizamos na Câmara a CPI das pessoas em situação de rua. É uma matéria muito transversal, mas entre os aspectos que a gente entende que são positivos para você minimizar esses efeitos é justamente trazer dentro dos postos de saúde, centros de saúde, unidades de atendimento de assistentes sociais para fazer os encaminhamentos dessas pessoas. É óbvio que hoje na cidade a concentração maior está na região central e a gente vê que a maior parte dos equipamentos, centros POPs, está realmente ali próximo da Lagoinha, ali na região do centro. Mas é necessário, obviamente, que a gente tenha dentro da nossa regional oeste, que é a região do Buritis, bairros vizinhos, sempre atenção a esse detalhe de como fazer os encaminhamentos. Acho que falta muito para a questão da pessoa em situação de rua orientação. O cidadão comum não sabe orientar devidamente qual que é o procedimento, quais são as unidades que ele deve procurar, o que ele pode procurar. Então, assim, quanto mais esclarecimento da população, eu vejo que a gente vai ter melhor capacidade de encaminhar soluções para o problema das pessoas em situação de rua. Obviamente que a medicina preventiva, né, ou seja, você atuar previamente, né, tentando identificar possibilidades, doenças, tratamentos para não deixar que essas pessoas realmente entrem em quadros mais complicados é fundamental, mas a dificuldade que a gente percebe hoje no dia a dia prático é que muitas vezes essas pessoas, por não estar devidamente referenciadas no território, acabam tendo, digamos assim, uma dificuldade maior de serem atendidas pela política pública. Morador de rua é um problema que chega aqui na nossa região também e que a gente precisa de ter serenidade de encarar de frente. Obrigado, Ronaldo, pelas suas considerações. Pode até ficar com o microfone, Diego, você começou respondendo, eu vou fazer uma pergunta que é voltada diretamente ao nosso bairro aqui. Você falou no bloco anterior que tem uma equipe só para atender os moradores de rua da região oeste e do Barreiro. Nós temos hoje mais de 20 mil pessoas hoje no Buritis que são atendidas pelo posto de saúde do Palmeiras, do Avaí e antigamente também Vila Pena, né? Hoje o pessoal não se sente seguro para ir lá por devidos acontecimentos anteriores. O que você pensa de um bairro, da estrutura do Buritis, que tem tudo? Se o morador não quiser sair do bairro hoje para fazer nada, ele não precisa sair. Mas ele precisa sair para fazer uma consulta médica, para tomar uma vacina. O que você pensa disso? O Buritis não tem um posto de saúde hoje. A resposta para a ausência de um posto de saúde no Buritis
Não sei se é uma resposta técnica da prefeitura para justificar a falta deste posto, mas como morador, a minha família e eu moramos aqui no bairro Buritis, nós entendemos que é necessário. Então, como proposta, também é que a gente possa encorpar a essa comissão de representantes do bairro para a gente conquistar o nosso tão sonhado postinho de saúde e não mais poder ter que frequentar o posto de saúde do bairro Palmeiras e do Avaí. É necessário que o nosso bairro também tenha um posto de saúde. Obrigado. No meu ponto de vista aqui, o que está faltando para ter um posto de saúde pela quantidade de pessoas que moram nesse bairro, e já é notório a necessidade do posto de saúde, está precisando de articulação política, né? Está precisando demonstrar ao Poder Legislativo, quem está realmente na função de executar, demonstrar essa necessidade. E aí eu volto anteriormente. Tem que ter articulação para mostrar a real necessidade, que nós temos o posto de saúde do Palmeiras, que atende hoje, parece que quase 20 mil pessoas, incluindo a população do Buritis e do Palmeiras, um posto de saúde que já precisa ser ampliado e precisa de novas equipes para o atendimento, e nós temos o posto de saúde de Avaí, que também integra boa parte do pessoal que mora aqui, das pessoas que moram no bairro Buritis, e também vai pegar lá no bairro Avaí. Então, o que nós precisamos? De uma articulação séria, porque está até aqui no jornal aqui, a memória de 4 anos atrás, quando nós fizemos o 4º fórum, e essa pauta foi colocada. Só que essa pauta não saiu do papel. Então, nós temos que tirar essa pauta do papel, tem que ter articulação, né? Nós temos que convencer e demonstrar a necessidade da construção desse posto, porque já se faz necessário pela quantidade de pessoas, né? Então, é isso aí, é uma articulação política que, através de Câmara Municipal, através de Prefeitura, e se a Prefeitura entender que a questão para não colocar o posto de saúde que for financeira, também os parlamentares podem sim correr e ir atrás de recursos para que isso seja efetivado. Obrigado, Mendonça. Para você, então vamos falar das coisas práticas, né? Primeiro ponto é que hoje o Buritis ele é atendido por 3 postos de saúde. A gente tem o posto de saúde Palmeiras, Centro de Saúde Palmeiras, o Centro de Saúde Avaí e o Centro de Saúde Vila Leonina. Primeira coisa que eu fiz assim que eu comecei o mandato e tive a oportunidade de fazer o direcionamento de recursos foi mandar recursos para arrumar esses postos. Então, o Centro de Saúde Palmeiras está novinho porque eu pus emendas impositivas parlamentares para que ele fosse reformado. O Centro de Saúde Vila Leonina vai ser reformado agora, porque precisava de fazer uma obra mais parruda e os recursos foram colocados. O Centro de Saúde de Avaí trata-se de uma PPP, então ele já está naquele formato novo de posto. Então, assim, primeiro ponto é de dar estrutura para que o que já tinha funcionar bem. Esse ponto de ter um posto de saúde dentro do Buritis é um sonho antigo. Hoje a gente tem uma dificuldade porque tem poucos terrenos no bairro, mas existe ainda assim tem 2 terrenos na rua Geraldo Lúcio Vasconcelos, que são terrenos públicos, estão dentro da PBH ativos, e que se a prefeitura de fato enxergar a viabilidade, é onde a gente tem a possibilidade de ter um posto no bairro. Então, hoje o morador do Buritis ele já tem essas alternativas de atendimento, mas é uma área que cada vez mais está se pensando. O próprio bairro Palmeiras, que é um bairro vizinho, está desenvolvendo, está crescendo. O bairro Avaí está desenvolvendo, está crescendo. Então, as ferramentas, os recursos públicos para garantir a saúde das pessoas que moram nessa região é fundamental. Então, eu acho que como um esforço realmente de todos os envolvidos, e aí, Mendonça, eu corroboro o que você colocou, é de sempre unir esforços. Na política, muita gente tenta dividir, mas o que a gente tem que fazer é unir. Obrigado pela consideração dos 3. A
Associação do Bairro Buritis, ela não se furta da responsabilidade de cobrar os órgãos públicos, né? Existem 2 ofícios da associação há mais de 8 anos protocolados lá dentro da região noroeste, solicitando diretamente esse problema, resolução desse problema, e há 2 anos atrás e o ano passado também nós reforçamos esse ofício lá. A regional chegou a nos pedir para apontar os devidos locais que estariam disponíveis. Além desses terrenos que estão na PBH antigo, nós ainda relacionamos 2 terrenos, um na Maria Recudo Surete e um na Errânia Agrícola. Tá? Então, na época, a secretária de saúde, nós não pedimos também só o posto de saúde, nós pedimos uma escola infantil de ensino fundamental, tá? E o posto de saúde. Então, a área da educação foi o que tinha até verba, mas a gente não sabe se é preconceito político, se é algum preconceito com o bairro Buritis que ficou largado aqui há anos, né? Infelizmente não sai do papel, mas o ferreiro de dentista da associação do bairro Buritis, como foi passado o legado aí pelos ex-presidentes, continua. Nós não vamos desistir, não vamos deixar de cobrar. Vamos então para a terceira pergunta do 5º Fórum Buritis na Política. Eu gostaria de deixar de público com vocês aqui o agradecimento ao UniBH, que mais uma vez cedeu esse espaço, né, de debate para a gente aqui. Agradecer a presença de todos aqui e aqueles que acreditaram no nosso trabalho, e vocês que separaram um espaço na agenda e daqui a pouco vai estar mais corrido ainda, mas eu sei que vão estar conosco até o final. A terceira pergunta, elaborada, a quarta, né? A quarta pergunta e a terceira foi elaborada diretamente por uma associação ligada ao meio empresarial e aos sindicatos, é o CODES BH. Quem não conhece ainda o trabalho do CODES, pesquisa lá nas redes sociais, um trabalho bacana, importante e relevantíssimo para a nossa cidade. Quem vai responder agora? Mendonça. Mendonça, a sociedade tem percebido que, embora muito importante a manutenção da democracia, as alternâncias de mandato têm deixado sequelas na gestão das cidades, como descontinuidade, entre outras, de políticas públicas, de saúde, projetos e ausência de uma visão de Estado para privilegiar a visão daquele governo e, consequentemente, negligencia o planejamento de longo prazo. Nesse contexto, como você enxerga as entidades de instituição da sociedade civil organizada e qual a sua importância nas políticas de saúde, projetos e ações de longo prazo? 2 minutos. Eu enxergo a sociedade civil organizada de suma importância, né? Quando um governo ele assume e não dá continuidade naquelas obras anteriormente assumidas pelo outro governo, e seja por vaidade, seja com pautas diferenciadas, quem vai ser prejudicado é o próprio cidadão, né? Hoje eu sou presidente de uma associação de bairro, assim como você aqui, Rômulo, presidente aqui da Associação do Bairro Buritis, e nessa confusão que está tendo hoje entre o Legislativo e o Executivo, Câmara de Vereadores, eu volto a insistir nesse assunto, é o grande prejuízo que a sociedade tem, e você testemunhou ocular disso, que nós participamos de comissões conjuntas, que é o CRPT, na Comissão de Saúde também nós estamos juntos. Então, a sociedade civil organizada, e aqui eu falo com razão que eu participo e você também das associações, nós temos conseguido convencer, muitas vezes, sem ter a verba, a prefeitura a executar obras de necessidade da população, sabe? Então, a sociedade organizada ela é de suma importância hoje, por esse atrito entre prefeitura, Câmara Municipal, que muitas vezes não aprovam projetos do Executivo para recair, para benesses da sociedade, acaba atrapalhando. Talvez nós temos mais trânsito no convencimento para trazer essas medidas para a nossa região. Tá? Então, está de parabéns aí as organizações civis, né, o terceiro setor, que vem buscando e lutando, mesmo sem recurso, e demonstrando ao poder legislativo dessas necessidades. Obrigado. Mendonça, Brau, por favor.
É engraçado porque da forma que é exposto, fica parecendo, na verdade, então, que não acontece nada aqui no Buritis. Para mim, não acontece nada no Buritis no passado, enquanto a gente não tinha um representante político eleito. Na verdade, depois que eu entrei, a gente começou a conseguir ter as coisas só porque as verbas que o parlamentar consegue indicar são impositivas. Porque senão a prefeitura ia continuar simplesmente postergando mais e mais e mais a nossa região. Aliás, o que a gente está vendo de desenvolvimento, seja de não só aplicando nos postos de saúde, mas, por exemplo, faixa de pedestre de segurança para travessia em frente ao posto de saúde do Palmeiras, saiu por causa de verbas impositivas. Escadaria ali e rampa de acesso ao posto de saúde Avaí, só está acontecendo por causa de emenda impositiva. E nessa história toda, esses 3 anos, já foi mais de R$1.500.000 que foram aplicados aqui, que está consertando a vida do bairro, consertando aquilo que realmente foi sempre deixado de lado. As pessoas, por exemplo, quando o posto do Avaí foi definido para ser onde ele está, né, a prefeitura não tinha pensado que a pessoa para chegar lá precisa passar pelos passeios, não tinha passeio, não tinha corrimão, não tinha infraestrutura, sequer inclusive de mobilidade urbana. Agora que, por mais foi tardio, mas resolveu, que puseram uma linha de ônibus que para na porta do posto de saúde do Avaí. Então, assim, é mobilização da sociedade, é cobrança das entidades, tanto a Associação do Bairro Buritis, a Associação do Bairro Palmeiras, todos que estão engajados, mas a gente só está conseguindo ver isso acontecer por causa das verbas impositivas que eu, como vereador, consegui jogar para cá. Então, quanto mais a gente conseguir esse engajamento político, mais fácil vai ser a vida do morador dessa região, que sempre foi preterido. Agora, o valor da guia de IPTU, todo mundo sabe o preço, né? Obrigado pelas considerações, Bruno. Bom, voltando à pergunta, diante deste cenário que é natural de alternância de poder, que faz parte da democracia, vale a pena ressaltar a importância das instituições, das associações, das entidades que fazem esse trabalho também da participação popular. Eu quero aproveitar para parabenizar a Associação do Bairro Buritis, a Associação Astrame, que desempenha um papel fundamental na promoção da saúde da nossa comunidade, e dizer o quanto é importante não a exclusão da virtude de um poder ou uma entidade, e sim um complemento. Cada um tem sua qualidade, cada um tem sua força de representatividade, e assim a gente constrói uma comunidade melhor, voltada para o bem comum. Portanto, eu falo que a entidade, nessa alternância de poder, é aquele agente da continuidade, que pode passar governo, entrar governo, e a entidade está ali levantando a sua causa, a sua bandeira, e não deixando que as políticas públicas e os programas que são necessários possam ser interrompidas de forma de repente. Então, só para terminar, de ressaltar a importância das entidades, das associações, dizer que essa que é a colaboração, sem exclusão da competência de ninguém, é que a gente vai ter uma gestão eficiente, colaborativa e voltada para o bem comum do nosso bairro, da nossa região e da nossa cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações, Diego. Para quem não sabe, a Associação do Bairro Buritis completa em junho 28 anos. 28 anos de trabalho, 28 anos de relevância, 28 anos de muita briga, muita encheção de saco. Nós fomos e somos tidos como os pelinhas, né? Paulo Lomite está aí, começou com a bandeira, com a Fátima e os demais lá atrás, e eu e a Rose recebemos a incumbência da gestão anterior de continuar o trabalho, não só de assistência, mas de construção, né? Então, muita coisa que nós temos visto acontecer aí veio do legado dos ex-presidentes da associação e do trabalho em conjunto que a gente tem feito com os políticos, como vamos torcer para vocês permanecerem, continuarem, iniciarem a vida e continuarem parceiro da nossa associação também, que é isso que a gente precisa, a união de todos em favor, em prol da sociedade, não só a civil organizada, mas aqueles também que precisam de representante.
que alguns falam que os representam e na verdade a gente sabe que na verdade não. Agora nós vamos para a rodada que candidato pergunta para candidato. Aqui do Fórum Curitista Política, nós resolvemos dar essa liberdade para os pretensos candidatos a perguntarem entre si, né? Vai ser uma pergunta direta, a gente pede que seja dentro do tempo, né? Porque às vezes a gente coloca algumas coisas aqui, vocês têm dúvidas e a pauta não bate com a que vocês às vezes têm interesse ou querem falar. Então quem vai abrir a pergunta vai ser o Braulio, ele vai perguntar para um de vocês dois, o Diego e o Mendonça, e o Braulio vai ser arguído no final. Tá? Quem fizer a pergunta não pode voltar nele, para dar continuidade, a oportunidade de todos falarem. Braulio, 1 minuto para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Bem, vou fazer a pergunta para o Mendonça. Mendonça, você que está aí nessa luta também há tantos anos, desde quando lá atrás eu comecei a participar desse movimento da Associação de Moradores do Bairro Buritis, você também como ativista dentro do CRPP, dentro das próprias comissões locais de saúde, você que atua na segurança pública, qual que é a sua percepção desses últimos 4 anos na nossa região, o que a gente realmente conseguiu perceber de melhoria na questão da saúde em especial? Ô, Braulio, eu volto a insistir no tema aqui e, de forma geral, essa legislatura, Câmara Municipal, nas intrigas, nos processos de corrupção que teve, nas saídas de vereadores, na confusão da própria eleição do presidente da Câmara, do conflito com a Prefeitura, isso trouxe muito prejuízo. O que acontece? Eu visitei o Centro de Saúde Palmeiras e lá nós temos uma demanda muito forte, e aí eu já trago isso para a mesa. O Centro de Saúde Palmeiras, ele não comporta, as equipes estão encaixotadas, não tem lugar para todas as equipes. O Centro de Saúde Palmeiras, por exemplo, ele precisa de ampliar as equipes, mas antes tem que ampliar a estrutura física do posto. Isso é a realidade da hoje. Então, quando eu participo e represento, através da Associação do Bairro, nas comissões, essa é a demanda constante. Então, nós temos que lutar para que recursos sejam tragos, para ampliar, aumentar a capacidade de atendimento estrutural do Posto de Saúde Palmeiras. Né? O Posto de Saúde Avaí foi uma vitória, né? E o Romulo também do CRPP, mas através dessa vitória, nós lutamos muito para que as pessoas tivessem acessibilidade ao posto de saúde. Eu falo aqui do ônibus 9211, a duras penas, né, lutando contra tudo e contra todos. Praticamente, nós conseguimos que o ônibus 9211 fosse para o posto de saúde Avaí, para que as pessoas do próprio bairro Avaí tivessem acesso ao posto de saúde, sabe? Então, falta muito o que fazer. Avançou na questão do posto de saúde Avaí estruturalmente, mas está devendo no posto de saúde Palmeiras. Isso é uma dívida que nós temos que acertar. Obrigado, Mendonça. Você vai fazer a pergunta agora, Mendonça, e por Diego, né? Eu diria que você vai esse programa. O Diego Sanches, já foi dito aqui na mesa, e eu já tinha preparado uma pergunta nesse sentido. A população do bairro Buritis, ela cresceu virtuosamente, né? Eu trabalho nessa região aqui há mais de 20 anos, e hoje estamos falando aqui do tema saúde. Você, Diego Sanches, se eleito vereador, em relação à proposta posto de saúde, qual é a sua proposta para os moradores aqui, se você tem algum planejamento para trazer essa questão de infraestrutura da saúde para os moradores aqui? Mendonça, agradeço a pergunta. Foi dito aqui que a população nossa aqui do Buritis, eu sou morador, casado com uma filha que moramos ali na Bartira Mourão, hoje tem um atendimento no Centro de Saúde Avaí, Centro de Saúde Palmeiras. Eu, inclusive, levo minha pequena para ser vacinada no Centro de Saúde Palmeiras. E não entendo a lógica ou a resposta técnica para que o nosso bairro não tenha
de fato, um centro de saúde, o nosso tão famoso postinho de saúde. Então, eu acredito que, como vereador, como fiscal, é a gente poder, de fato, engrossar esse caldo de representatividade, bater na porta do prefeito, que é quem está com a caneta na mão e é quem está com o orçamento, porque não pode falar que não tem orçamento. Belo Horizonte tem orçamento, Belo Horizonte tem dinheiro. Se isso é planejamento ou uma resposta técnica, eu não sei. O que eu sei é que o nosso bairro precisa de um posto de saúde e, se depender de mim, a gente vai lutar para isso. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Pode fazer a pergunta para o Braulio, na sequência, por favor. Braulio, hoje o nosso tema é saúde e foi abordado como que o Sistema Único de Saúde tem um texto maravilhoso e, de fato, é um sistema digno e exemplar para o mundo todo, que na prática deixa a desejar por questões de gestão, seja incompetência, ineficiência ou até desvio. Isso comprova que nem o SUS consegue contemplar a nossa população como um todo. Mas há uma comunidade no qual eu defendo muito, que eu sou tio de um jovem autista de 23 anos, nível de suporte 2, que é a comunidade autista. Se o SUS não consegue atender plenamente um cidadão comum ou um morador em situação de rua, quiçá um autista que requer tratamentos especializados, específicos, diagnóstico precoce. Qual a sua proposta para a gente, de fato, abraçar essa comunidade na rede pública de saúde de Belo Horizonte? Bem, Diego, eu também sou pai de uma criança que tem uma doença rara, uma síndrome rara que chama Pitt-Hopkins, e que um dos quadros é o quadro autista. Então, assim, vivenciar essas dificuldades, né, no dia a dia, a gente consegue perceber a dificuldade que outros que têm quadros mais complicados ou até determinadas síndromes mais raras, enfim, acabam enfrentando no dia a dia quando precisam não só do suporte médico, mas do psicológico, do terapêutico, etc, etc. Então, o que a gente precisa é de realmente aperfeiçoar essas estruturas para que essas pessoas sejam realmente admitidas, que seja dado o devido suporte, porque não é uma coisa que uma pessoa comum vai escolher, mas ter condições de dar uma boa, digamos assim, um bom suporte realmente médico, orientação dentro do suporte de saúde, garante que pessoas que não tenham condições, pessoas que dependeriam desses serviços via SUS, tivessem da melhor qualidade. E falo porque, muitas vezes, para esses tipos de quadros, é terapia, é fisioterapia, é a ecoterapia, é a fonoaudióloga, é o terapeuta ocupacional, e que não são especialidades, às vezes, que vão ter a objetividade que hoje, não, estou doente, cheguei no posto de saúde e recebi um remédio. Não é assim, é acompanhamento, é monitoramento, é estimulação, tem que fazer um trabalho em conjunto, inclusive com a própria área de educação, porque são pessoas que vão ter dificuldade, às vezes, do próprio desenvolvimento. Então, assim, o país precisa de evoluir e entender que essas pessoas estão aí e todos que têm necessidades especiais precisam de ser acolhidos. Obrigado pelas considerações, Braulio. Sobre a questão de GH ter dinheiro ou não, nós participamos de diversos conselhos comunitários. A associação já chegou numa fase que a gente está pedindo outras associações para se candidatarem, para não ficar só uma associação ali brigando, batendo de frente toda hora com o poder público municipal, principalmente. E na maioria das reuniões que nós frequentamos, 2022, 2023, o que o secretário batia na mesa era que a prefeitura tinha dinheiro. E na maioria dessas reuniões a gente está, às vezes, com um membro do conselho, de um órgão e tudo, a gente não pode bater porque é deselegante com o candidato, com o representante da prefeitura. Mas nos corredores a gente falava, se tem dinheiro, por que não faz? É má gestão? É falta de vontade de fazer? É preconceito com a região, com quem está pedindo?
quem foi eleito vereador vai ser o vereador de Belo Horizonte, não é o vereador do Palmeiras, do Curitias, do Estoril. É o vereador de Belo Horizonte. E é o que a associação tem brigado nesses anos todos, para a gente aprender a escolher em quem a gente coloca à nossa frente, para administrar. Uma prefeitura que nos últimos anos arrotou que tinha dinheiro sobrando em caixa, tem uma previsão de 180 milhões de déficit para esse ano. Cadê o dinheiro? Essa fica a pergunta para nós agora. Então, se o dinheiro sumiu, por quê? Foi uma gestão ou foi outra coisa? Quinto Fórum Buritista Política, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós já vamos partir para as considerações finais dos pretendentes candidatos. Gostaria de agradecer mais uma vez o UniBH por ter cedido o espaço para a gente, por confiar no trabalho que a Associação do Bairro Buritis faz, um trabalho sério. Tá? Nós temos o prazer de promover um fórum dessa magnitude para colocar os pretendentes candidatos da região para falar para o morador, para falar para nós, né, o que eles pensam. Porque lá na frente, na hora da campanha, a gente vai dosar ali água com fubá, se o que ele está falando, porque ele está condiz com o que falou com a gente, futuramente com o seu mandato. Então, senhores, nós vamos estar lá para cobrar. Vamos torcer para todos os três estar lá nos representando e vamos cobrar, pode ter certeza disso. Braulio, as considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, ter comparecido aqui no fórum, tá? Tirar o tempo da sua agenda. 2 minutos. Em primeiro, então, quero agradecer a Associação do Bairro Buritis pela proposição. Hoje a pauta de saúde foi a pauta discutida. Eu acho que é muito importante o morador entender e compreender que toda a transformação que o nosso bairro, a nossa região está passando é justamente porque hoje nós temos representação política. Hoje a nossa região tem voz. Antigamente a gente ficava sempre passando pires e era preterido sistematicamente. A prefeitura, infelizmente, só age quando ela está realmente na encruzilhada, quando os vários recursos para outras regiões. Essa é a triste realidade. Agora, quanto mais a gente consegue se engajar, unir os esforços, a tendência é de vir obtendo esses bons resultados. Essa Câmara de Vereadores, estou no 3º ano do mandato, esse ano é o 4º ano, o último ano. Eu te falo que é uma Câmara muito produtiva, nós conseguimos realmente destacar com a quantidade de projetos que foram colocados em pauta, que foram decididos. Então hoje o que a gente vê é uma Câmara que conseguiu ser efetiva e justamente pelo fato de ter, a partir do ano de 22, as emendas impositivas, a gente está conseguindo dar esse suporte, não só para a área de saúde, mas como outras áreas também. Mas eu vou deixar aqui para falar sobre outras pautas quando a gente estiver na pauta temática, né? Agradeço a todos, agradeço cada um dos moradores e principalmente sabendo que muito do que a gente plantou foi plantado lá atrás. Eu não gosto de falar eu conquistei, eu gosto de falar nós conquistamos. A Associação de Moradores, eu tive o privilégio de poder ser presidente durante 4 anos. Falo, o checklist de pendências e demandas que a gente vem trazendo tem mais de 6 anos, tem coisas que já estão na fila há muito tempo, mas agora a gente está pelo menos conseguindo evoluir e não parado igual a gente ficou no tempo durante tantos anos. Muito obrigado. Diego Sanches, muito obrigado pela sua presença. Associação do Bairro Buritis, nossos representantes, nossos diretores, né? Agradece a sua presença aqui, o tempo que você tirou para estar aqui conosco. Quero também agradecer e parabenizar a Associação do Bairro Buritis pela organização do 5º Fórum, de suma importância aqui para a nossa região e para a cidade de Belo Horizonte como um todo. Hoje a temática é saúde, é um tema que impacta diretamente na vida de todos nós. Aproveitar o meu tempinho ali para agradecer algumas presenças importantes aqui para mim. A Deise da Asprame, representando a Miriam, que realiza um trabalho fundamental e essencial aqui para os moradores do bairro Buritis. Baixinho, nossa grande liderança do bairro Palmeiras. Rose, a vice-presidente da associação do bairro Buritis, que ela está na ponta, na chuva, no sol, levantando as demandas do bairro e levando para os seus representantes. A equipe aqui do deputado estadual, professor Wendel, meu amigo Bira, morador do bairro Buritis também, muito obrigado pela presença. Breno, aqui da Juventude do UniBH, pela presença, a gente engajar os nossos jovens aí para enveredar na
tenho a agradecer, dizer que um fórum como esse, com a participação já de um vereador com mandato e de pretensos candidatos, é de fundamental importância para o bairro, porque o vereador tem a famosa emenda parlamentar. Então, se o bairro pode ter 2 vereadores, 3 vereadores, o bairro pode ter mais emendas parlamentares. Então, o Grau já está aí eleito, ele não vai precisar de muito esforço, não. Mas, brincadeiras à parte, quanto mais representatividade a gente tem, mais força a gente tem para resolver as demandas, que é natural. Surgem as demandas. É como a manutenção da nossa casa. Hoje a gente resolve uma demanda, amanhã surgem outras. E é natural. Então, se a gente tem ali homens e mulheres engajados na causa regional, certamente a gente tem mais força para conquistar as nossas vitórias. Muito obrigado a todos. Mendonça, muito obrigado pela sua presença, ter tirado esse tempinho, deixado a família em casa lá, às vezes, meio direto simples também. 2 minutos de suas considerações finais. Bom, Rômulo, eu que agradeço, só corrigindo, daqui eu vou para o serviço. Não é mesmo? Agradeço aqui a Associação do Bairro do Ortiz, a vocês que estão nos assistindo aí pela paciência, e gostaria aqui de deixar um comprometimento público, né, independente de qualquer tipo de consequência de candidatura que vier ser positiva ou negativa no sentido de conseguir uma cadeira, eu já assumo um compromisso público de estar sempre lutando, buscando alternativas, indo naqueles que foram eleitos, nos gabinetes dos vereadores que foram eleitos, tentando buscar alternativas para a nossa região, né? Nossa região aqui precisa de mais um posto de saúde. O bairro Buritias necessita de ser contemplado por esse posto de saúde, Romulo, porque isso vai desafogar a pressão que nós temos hoje no posto de saúde do bairro Palmeiras, a pressão que tem hoje no posto de saúde de Avaí. As equipes, né, não suportam o excesso de contingente, a demanda. Então, faz necessário. Então, estou também assumindo um compromisso público aqui nessa luta, né? Como eu disse aqui, independente de qual for o resultado, a gente está continuamente a trabalhar as comissões na prefeitura, buscando alternativas para a gente. Quero deixar um recado aqui. O compromisso que eu tenho com a população é de não tomar nenhuma medida ideológica, principalmente quando se refere à saúde, né? Convido a todos vocês, o ano letivo escolar começou, faça a reflexão, não se envolva em vídeos baratos de pessoas que promovem confusão na cabeça de todos. Eu estou falando da vacina. Faça uma reflexão, vá ao posto de saúde, vacine seus filhos, acredite na ciência. Obrigado, pessoal. Nós vamos encerrar agora o 5º Fórum Politista Política. O tema debatido hoje foi saúde. Gostaria de agradecer a participação de todos aí de casa, você que acompanhou a gente do início até o final dessa live. Gostaria de pedir a sua atenção, de vocês presentes também. Entrem lá no Instagram da Associação do Bairro Buritias, compartilha depois. Amanhã a live já vai estar disponível para vocês no YouTube. E a próxima temática nossa vai estar sendo transmitida diretamente no YouTube. Então vai ser mais um meio de comunicação aí para estar compartilhando aí nas redes sociais. E o próximo tema a ser debatido dia 5 de março de 2024. A data já está marcada, já está no calendário, né, Rosa? Qual que é o tema, Rosa? Educação, gente. Aproveitando aqui, presidente, quero agradecer a presença dos pretensos candidatos, senhor Braulio Lara, Diego Sanches e o Mendonça. Muito obrigado pela participação no nosso fórum. É importantíssima a presença de vocês aqui, eu agradeço de coração. Muito obrigada pelas palavras, Diego, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão aqui presentes, obrigada à nossa amiga da Rede de Vizinhos Protegidos, Ana Boaventura, que acabou de chegar aqui ainda há pouco. Muito obrigada por ter vindo, todos que estão aqui também. Muito obrigada e até o próximo dia 5 de março, não é isso, presidente? 5 de março, com o tema Educação. Boa noite a todos.